existem mesmo? Ou são só uma invenção para dar medo na gente? Afinal, quem são os demônios? Olá, perfectíveis! Eu sou a Bia Fraga e hoje nós vamos conversar sobre os tão falados e temidos demônios. Para iniciar e já tirar essa ideia de que a palavra demônio está ligada aos seres maus, vamos ler o comentário de Kardec da questão 131 de O Livro dos Espíritos? A palavra demônio só implica a ideia de espírito mau na sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, da qual ela derivou, significa gênio, inteligência e se referia aos seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. Percebemos aqui que a origem da palavra traz um significado diferente daqueles que ouvimos por aí na sociedade. Os demônios são seres incorpóreos, ou seja, não possuem um corpo material. Poderíamos dizer então que os demônios são espíritos? O que vocês acham, perfectíveis? Comentem aqui embaixo. Bom, na semana passada nós vimos que os anjos nada mais são do que espíritos puros. Levando em consideração o sentido atual que é dado à palavra, será que podemos considerar que os demônios são os espíritos maus? Vamos ver então o que o Kardec traz para nós na pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, tendo criado seres eternamente voltados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que acreditam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Os espíritos nos dizem que sim, podemos considerar os demônios como os espíritos inferiores, aqueles que ainda se comprazem com o mal. Voltamos a dizer que eles estão inferiores, este é um estado momentâneo. Assim como os anjos não foram criados perfeitos, os demônios não foram criados maus. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. No caso dos espíritos inferiores, ainda temos a questão de que ninguém permanecerá estacionário para sempre. Nosso objetivo é a perfeição. Para isso, evoluímos e nos depuramos. Todo aquele esquema de escala não absoluta, onde o movimento é progressista e não há retrocesso, se aplica aqui. Então, como já aprendemos com o estudo de O Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom. Se você ainda não viu, clica aqui para assistir o vídeo Os Atributos de Deus, parte 1. Com base nesse pensamento, não podemos conceber a ideia da criação de seres absolutamente bons ou maus, sem oportunidade de melhora. Algumas doutrinas ainda dizem que os anjos podem decair e ficarem maus. Mas os demônios não podem evoluir e ficarem bons? Isso faz sentido para vocês? Há outras que dizem que demônio não é uma obra de Deus. É um ser a parte da criação que personifica o mal em oposição ao bem, que é representado por Deus. É o chamado diabo, Satã, capeta. Comentário de Kardec da questão 131. Se não fossem obra de Deus, existiriam, portanto, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. Já aprendemos que Deus é o Criador maior, o Todo-Poderoso. Logo, se Deus é único, não é possível que hajam outros seres tão poderosos quanto ele. O ser conhecido como Satã nada mais é do que uma forma alegórica do mal, criada ao longo dos tempos pelos povos para impressionar o homem. Eles criaram o diabo para que as pessoas conseguissem distinguir as más ações das boas, que praticam. O diabo representava tudo que é mal e Deus tudo que é bom. Alguns defensores da ideia da existência de demônios, no sentido de seres criados maus para toda a eternidade, usam como referência falas de Jesus, parábolas de seu evangelho. E afirmam que se Jesus usou essas palavras pelo menos uma vez, é porque esses seres existem. Mas o que eles não levam em conta é que muitas das falas de Jesus são alegóricas, uma forma que ele encontrava de se fazer compreender em uma época mais antiga, onde as pessoas ainda não possuíam um conhecimento intelectual tão grande quanto aquele que nós temos hoje. Por isso, não podemos tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém. Vejam a seguir uma passagem no comentário de Kardec da questão 131 que comprova isso. Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu ficarão abaladas.
Digo-vos em verdade que essa raça não passará, senão quando todas estas coisas se tiverem cumprido. Através dos estudos da ciência, já sabemos que o sol não escurece, a lua não se apaga e as estrelas não caem do céu. E compreendemos o porquê disso não ocorrer. O mesmo acontece em relação à palavra demônio. O Cristo não pode ter dito coisas falsas. Somos nós que não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os demônios existem. Se usarmos a lógica, entenderemos que eles não são seres à parte da criação. Nada mais são do que espíritos impuros da ordem dos espíritos imperfeitos, que ainda fazem o mal e sentem prazer nisto. Não foram criados maus e se tornaram assim devido às suas más escolhas. E não ficarão assim para sempre, já que todas as criaturas de Deus têm como objetivo atingir a perfeição e se tornarem seres puros. Mas perfectíveis, será que devemos temer os demônios? Aliás, quem pode mais? Os anjos ou os demônios? Deixem aqui embaixo seus palpites, pois no próximo vídeo falaremos mais sobre isso. E chegamos ao final de mais um vídeo e fiquem agora com mais um rap da despedida. Agora vai! Curtem, comentam, compartilhem, se inscrevem no canal, ativa o sininho. E sigam a gente lá no